faz um abismo, a minha vida escura, vazia, e o Deus que disse haja luz me iluminou. A gente está na presença do nosso Deus, amém? Amém. Você crê nisso? Sim. Vamos cantar aqui pedindo pela presença do Espírito de Deus, que Ele visite a gente, que Ele fale com a gente. Se o Espírito Santo de Deus não estiver nesse lugar, a gente realmente não vai ouvir a voz do nosso Senhor. Então, essa é uma oração totalmente necessária, totalmente útil para a nossa vida, enquanto igreja, enquanto povo de Deus. Eu estou muito feliz que hoje vou poder pregar sobre um assunto que tem aquecido muito meu coração já há muito tempo. Poxa, que alegria mesmo, Senhor. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Gênesis 15. Deixe a sua Bíblia aberta aí, mas a gente não vai ler agora no início, mas já deixa aberta para que no meio da palavra a gente possa ler de uma forma já mais dinâmica, mais direta. E antes da gente iniciar esse momento de palavra, eu queria só fazer uma oração. E preciso lembrar também que em breve a gente vai ter um congresso de homens na igreja em agosto. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, não deixe de fazer. Hoje também eu vim no casaco do Alário, falta pouco também para ter uma referência de gol aí do Alário, vai ser muito legal, muito legal no nosso coração. Amém? Amém. Fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença nesse lugar. Obrigado porque a gente pode se reunir aqui como um povo de Deus, Senhor. Fala ao nosso coração nessa tarde de uma forma muito especial, muito profunda, Senhor. Que a gente saia daqui mais uma vez encantado pelo Teu amor, Senhor. Que a gente saia daqui apaixonado por quem Você é. Senhor, que a beleza e a profundidade da Tua palavra possam impactar, Senhor, o nosso coração. Que a gente perceba o tamanho do Teu amor, o tamanho da Tua graça sobre cada um de nós, sobre a Sua igreja, Senhor. Faz assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse compromisso que duas pessoas casadas assumem é baseado num voto. É até que a morte os separe. Enquanto uma das partes não morre, o casal pode se separar? Não. Às vezes, infelizmente, uma das partes acaba quebrando esse compromisso. Às vezes por causa de uma traição, de um adultério, às vezes por causa do abandono, aí Deus acaba permitindo o divórcio para outra parte, sem que ela tenha culpa de pecado. Por que isso é assim? Por que esse voto acontece dessa forma dentro de um casamento? Porque o casamento é um pacto. Casamento é um pacto. Duas partes, um homem e uma mulher, se unem, se comprometem a serem fiéis uma à outra e fazem um voto diante de Deus e diante das pessoas até que a morte os separe. Deus estabelece um vínculo de pacto. Isso é profundo demais, irmãos. Eu e você, que assumimos um compromisso com Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele, fomos batizados, nós estamos em aliança com Deus. Nós estamos em aliança com Deus. Eu não sei você, mas essa é uma das coisas que mais me deixa impactado, me deixa constrangido. Como Deus lida com a nossa vida. Essa noite eu quero falar sobre pacto. Quero falar de aliança. Ao longo da história redentiva, Deus fez alianças com o seu povo. Todas elas tinham o objetivo de trazer redenção, até que Cristo, o perfeito Redentor, chegasse ao mundo. Deus cumpre o seu propósito redentivo na humanidade, até que chegue a redenção plena em Jesus Cristo, o Salvador perfeito, que veio à escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre esses pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Até aí. Simples maldições em caso de quebra e o sacramento, o sinal, o selo. A gente vê que Deus age assim. Ele vai em direção a Abrão, ele vai em direção ao seu povo. Ele quer se relacionar de uma forma profunda com o ser humano. Essas são as partes. Deus e o ser humano. Esse Deus faz promessas. Em alguns momentos ele vai mostrar maldições em caso de quebra. E ele vai dar o
sinal da sua aliança. Antes ele dá a circuncisão, agora, no Novo Testamento, ele dá para a gente o batismo e a Santa Ceia. Eu quero que você entenda e perceba que Deus realmente se importa com o seu povo. Ele não apenas se aproxima ou apenas se deixa achar, o que já seria incrível, maravilhoso. Ele vai além, ele estabelece um vínculo de pacto. Algo que é importantíssimo que eu não falei ainda. Todo pacto envolve sangue. Um teólogo reformado, falando sobre esse tema, ele vai dizer o seguinte: pacto ou aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, de maneira soberana, Ele institui um vínculo de vida e morte. Nós entendemos que a primeira aliança de Deus com o ser humano foi feita lá com Adão, no Éden ainda. Mas Adão quebrou essa primeira aliança e aconteceu a queda. Foi a maldição sobre o ser humano. Depois a gente vê Deus fazendo isso com Noé, no momento em que a maldade, a violência, a perversidade aumentaram muito. E aí Deus envia então o dilúvio, manda Noé construir uma arca para salvar a sua família e os animais, e estabelece então uma outra aliança. Qual é o sinal agora dessa aliança? É o arco-íris. Aí Noé tem filhos, e por meio da linhagem de Sem, que era um dos filhos de Noé, surge então Abrão, filho de Terá. E Deus, em determinado momento, aparece para Abrão. Eu quero que você perceba o seguinte: é Deus quem vai em direção a Abrão. Ele não fazia ideia. Deus vai na direção do seu servo. A iniciativa do chamado é dele, é do Senhor. Ele é quem vai pedir para Abrão providenciar os animais do pacto que ele mesmo vai estabelecer. E era marcado com um anel. Você já deve ter visto em filme. Lembra? Aquela cerazinha, e aí vinha um anel e colocava aquele selo. Esse selo autenticava a origem e a validade do conteúdo daquele documento, do conteúdo daquela carta. O selo, naquele tempo, funcionava como uma garantia visível dada pelo autor daquela carta ou daquele documento, para garantir que ele que colocou o selo honraria o que tinha contratado fazer naquele documento, quando as condições acordadas naquele documento fossem preenchidas. Paulo está dizendo que a circuncisão funcionava como um selo assim. Assim como um selo que era a garantia de que o autor ia manter suas promessas quando as condições descritas fossem satisfeitas, a circuncisão era a promessa de Deus em prover todas as bênçãos da sua aliança quando a condição de fé fosse cumprida. Em alguns casos, a gente vai ver Deus fazendo alianças querendo uma resposta da outra parte. Alianças bilaterais. Olha, eu vou fazer isso, mas eu quero que você também faça isso. Em outros casos, a gente vai ver alianças que são unilaterais. Deus se coloca com uma única parte. Aqui, nessa aliança que a gente está vendo com Abraão, o pacto é unilateral. É unilateral. Isso é algo extraordinário. Deus passa sozinho por entre aqueles animais. Primeiro, Abraão divide aqueles animais e põe os pedaços um em frente ao outro. Então o texto diz que Abraão dorme. Isso acontece por quê? Porque Deus vai passar no meio daqueles animais sozinho. Era uma representação simbólica de Deus passando entre aqueles pedaços divididos dos animais. Você sabe qual é o significado dessa divisão de animais no momento do estabelecimento de uma aliança? No mundo antigo, a divisão dos animais simbolizava penhor de morte. No momento que duas partes assumiam um compromisso de aliança uma com a outra. Lá no mundo antigo, as alianças eram realizadas dessa forma. As partes que iam entrar na aliança cortavam animais e passavam por entre esses animais, porque isso significava que em caso de quebra dessa aliança, eles trariam aquela maldição daqueles animais cortados sobre si. Que viria e seria o sacrifício perfeito, único e definitivo pela humanidade. Quando Jesus nasce, a gente vê que a promessa feita a Abraão se cumpre em Jesus. A gente vê Zacarias, pai de João Batista, olhando para Jesus e dizendo, lá em Lucas 1, versos 68 ao 73, ele vai dizer: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados,
e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Se você está entrando em comunhão com a sua igreja, viva em constante alegria, viva cheio de esperança. Você tem muitos motivos para isso. Você faz parte de um pacto com o seu Deus, com o seu Criador, com o seu Senhor. Não fique murmurando, reclamando da vida, como se Deus não se lembrasse de você, como se Ele não se importasse com o seu problema, ou com a sua dificuldade, ou com a sua doença. Quando a gente entende tudo que está sendo falado, quando a gente entende quem Ele é, que Ele é um Deus de pacto, não tem como a gente pensar que Ele não se importa. Não tem como a gente viver dessa forma. Como que Ele não se importa? E uma vida santa, como consequência da bondade e cuidado que Ele tem por nós. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem se importou com a nossa vida, foi Ele quem mudou a nossa história, a nossa trajetória. Ele não apenas se aproximou, mostrando que ama a nossa vida e quer se relacionar. Ele nos abraçou, Ele foi muito além, Ele colocou a gente numa aliança. Ele agarrou a gente, trouxe para perto e falou: você vai ficar comigo. Bendito seja você, Senhor. Muito obrigado por nos amar dessa forma. Abençoe para que isso inunde o nosso coração de alegria e esperança, Senhor. Que isso traga mudança real para a nossa vida, na forma como a gente lida com você, Senhor, na forma como a gente vive a nossa vida. Senhor, como a gente quer te agradar e viver a tua glória. Ajuda a gente nessa caminhada. Enche a sua igreja com o teu Espírito Santo, Senhor, que a gente consiga te obedecer e viver o louvor do Senhor. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém.